Greve no Tesouro. Hoje não foi possível comprar novos títulos públicos na plataforma do Tesouro Direto. O que será que aconteceu, hein? Ai, 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 Tesouro deixou de ser seguro? O governo falou que não abre mão do seu dinheiro esquecido para compor as receitas do orçamento. Em New York, a Haddad diz que a inflação vai cair, mas no Brasil da vida real, o Boletim Focus diz que ela vai subir. Geraldo Alckmin diz, pasme você aí do seu lado, pasme você, que a carga tributária diminuiu. O governo jura de pé junto que a meta fiscal não vai sofrer alterações em 2024. Lula recebe o prêmio do Bill Gates e dá uma patada no dito cujo. É o que você fica sabendo hoje no seu Jornal do Investidor. Boa noite pra você. Sabe quem não abre mão do seu dinheiro? Sim, aquele que é só seu e de mais ninguém? Acertou, claro, se você respondeu que é o governo. O Dário Durigan, que é secretário, é assim mesmo que fala, Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, disse ontem que o governo não vai abrir mão de compensar a desoneração da folha de pagamento, coisíssima nenhuma, e vai fazer essa compensação, adivinha como? Confiscando o dinheiro que você esqueceu no sistema financeiro. E essa é uma versão piorada do que a sua mãe falava pra você quando você era criança, do achado não é roubado, né? Porque nesse caso o governo achou um dinheiro que ele sabe de quem é e quer pegar para ele mesmo assim. O Banco Central diz que nem adianta dar o migué, se pegar esse dinheiro não pode contar com ele como receita primária não. Da outra vez o pessoal ficou com dúvida, Brunão, que a gente falou de dinheiro esquecido, é um dinheirinho que você tem ali de saldos, de consórcios, pode ter até falecido aí seu conhecido ou parente seu, na verdade tem que ser parente, né? Para você poder resgatar um dinheiro dele, que qualquer destino que você der para essa grana é muito melhor do que deixar nas mãos e nas cuecas dos nossos ilustres políticos. Mas voltemos. Ou seja, ele não serve, esse dinheiro aí não vai servir para ajudar a fechar as contas no azul, de acordo com o BC. O Durigan, por sua vez, disse que recursos esquecidos têm cara de receita primária e negou que esse esquema seja um artifício para fechar as contas públicas. Gustavo Guimarães, que é outro secretário executivo, só que do Ministério, secretário do Executivo, né, do Ministério do Planejamento, também reforçou a importância dos recursos esquecidos para as contas públicas, não importa se são receita primária ou financeira. Ontem, pelo visto, foi o dia dos secretários executivos, não é mesmo? Me conta aí se você concorda com eles, que o dinheiro que você esqueceu no sistema financeiro deve ser incorporado para fechar as contas públicas. Olha que coincidência, falando agora em fechar as contas públicas, diz o governo que não vai mudar a meta fiscal para 2024, ou seja, não vai mudar de novo, né? Você aí que é um vendedor, você sabe quando você recebe uma meta aí do seu patrão, uma meta difícil de vender as coisas, difícil de atingir, sabe? E vai chegando o fim do prazo, qual que seria o seu sonho? Que a meta fosse reduzida, né? Então, você não pode reduzir a sua meta, mas o governo, adivinha só? Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ele pode fazer isso quando lhe convém. E o pior, né? Ele mesmo estabelece a meta e depois ele acha difícil atingir a meta e reduz a meta. Mas o governo diz que não vai fazer isso de novo agora em 2024, não. O Gustavo Guimarães falou que uma mudança na meta fiscal nesse momento seria morrer na praia e que isso iria contra a racionalidade. Eu também acho. Só recapitulando, a meta fiscal é zero, mas zero aqui no Brasil é mais ou menos. A tolerância de 0,25 do PIB para mais ou para menos, ou seja, é um zero que não precisa ser exatamente zero. E essa tolerância corresponde a 28,8 bilhões. Diz o governo que vai fechar então não é o ano, vai fechar o ano com déficit de 28,3 bilhões, o que atenderia a meta de déficit zero. Lembrando que esse déficit está contando o seu dinheiro esquecido no mercado financeiro. Teve até uma notícia falando em matemática fiscal, o que a gente sempre soube, mas que agora foi resumido aí numa única palavra. E não é só por contar o seu dinheiro esquecido como receita primária, não. Tem também o lance do bloqueio de despesas. O governo havia anunciado em julho uma contenção orçamentária de um total de 15 bilhões, o que demonstrou meio que um compromisso ali da parte do governo de bater a meta fiscal,
Só que agora esse valor caiu para 13,8 bilhões, ou seja, o compromisso de bater a meta não é tão grande assim, não. O governo continua buscando oportunidades, é para gastar, gastar e gastar. E falando em matemática, o Geraldo Alckmin disse que o governo reduziu a carga de imposto. Diz que em 2023 a carga tributária bruta foi de 32,44%, uma diminuição de 0,64% ponto percentual em relação a 2022. Esse número corresponde à relação entre a arrecadação municipal, estadual e federal e o PIB. O que eu fico curioso para saber é se você sentiu aí do seu lado. Manda aqui nos comentários, fico ansioso aqui para ver se essa redução de impostos aí que o Alckmin disse chegou na sua cidade, no seu bolso, nas finanças do seu lar. Pensando um pouco no assunto, a gente começa aqui a tirar algumas conclusões bem interessantes. Segue o fio aqui. Você lembra qual que é a fórmula do PIB que você aprendeu aqui no nosso canal? Você que é inscrito aqui do nosso canal? Essa aqui, ó. Direita ou esquerda? Aqui. Eu sei que você põe aqui quando eu falo esse bicho sacana da... O GG aqui é o gasto governamental. Ou seja, se o governo gasta mais, o PIB aumenta. E não importa se o governo está gastando o que tem ou o que não tem, né? O PIB cresce. O que, logicamente, impacta o cálculo dos impostos que é feito com base no PIB. E, nesse caso, o aumento do PIB inflado pelo gasto governamental ajudaria a disfarçar o aumento de impostos. Saca? Conspiração ou não? Será que houve realmente redução de impostos ou teve um pouco de matemática aqui nessa conta também? Claro, não é só o Alckmin que diz coisas questionáveis. Em New York, o Haddad falou que o Brasil está prestes a recuperar o grau de investimentos que foi perdido em anos anteriores. Bom, para isso acontecer, o Brasil precisaria conquistar um rating, uma nota, sabe? Igual aquela da escola, melhor, só que a dona da escola são as agências de classificação de risco. O Brasil precisa ser considerado um bom pagador, um cara responsável ao lidar com o dinheiro. Tá pertinho, estamos chegando lá. Então, não vai rolar. Pelo menos tão cedo. O Haddad está confiante que o Brasil vai recuperar o selo de bom pagador. Como ele diz, um upgrade deve vir aqui no ano que vem. O povo tem uma mania de falar inglês, né? Nem fazer o supletivo. Com supletivo fica difícil. O povo fala inglês, que é uma coisa aqui também, né? O que você acha, hein? Whatever. Mas tem um detalhe aqui que o Haddad pode ter esquecido de considerar, né? Nenhuma agência de classificação de risco é trouxa. Eles consideram a trajetória da dívida pública com seus custos, prazos e dinâmica de crescimento e também consideram também o crescimento da atividade, o controle da inflação, a taxa de juros e a capacidade de poupança do país. Não tem como falar um negócio de poupança. Nesse caso aqui, estou falando de economia, né? Eu já vou falar para você da caderneta. O Haddad pensa que a sua política fiscal está equilibrando as contas públicas, ele insiste que o governo está cumprindo a meta fiscal e diz que tudo que não está dando certo na gestão do orçamento não é culpa dele. O governo está cada vez mais criativo ao listar as receitas esperadas, sem contar que ele vem afrouxando a contenção dos gastos. O Haddad chama isso de acomodação de despesas e diz que a economia ainda pode dar uns soluços. Não dando pneumonia, tá bom. Mas considerando tudo isso, será que o Brasil está mesmo pronto para recuperar e é digno de recuperar o selo de bom pagador? Para mim, parece que não. E você? Embora o Haddad tenha dito que haverá números de inflação sucessivamente menores daqui para frente, a verdade verdadeira é que a expectativa para o IPCA aumentou de 4,35 para 4,37 em 2024, de uma semana para outra. Essa é a 7ª semana consecutiva de altas. Parece que nem está fazendo mais sentido a gente ficar aqui trazendo essas notícias, Bruno. O que você acha? Não muda nada. Vamos combinar o seguinte, então. Quando tiver uma expectativa de redução, eu venho aqui te avisar, beleza? Hoje as pessoas físicas não puderam comprar títulos na plataforma do Tesouro Direto. Eu me pergunto se isso acontecesse lá no Tesouro Americano, né? O cara entra lá e não conseguiu comprar. Coisa de país desenvolvido, né? Isso por conta da greve dos servidores públicos do Tesouro Nacional que interrompeu a venda dos títulos públicos. As operações agendadas para hoje foram canceladas. A recomendação do Tesouro é que os investidores agendem suas negociações para depois que as operações normalizarem. E é importante lembrar que as operações de resgate continuam funcionando, então, pelo menos não aconteceu isso, tinha que vir um educador financeiro aqui para falar: larga a mão do Tesouro Direto, do Tesouro Selic como colchão financeiro. Pelo menos
A sua venda do Tesouro Selic continuou funcionando. Menos mal, né? Ah, governo. Estamos longe disso? Essa greve aí começou, na verdade, lá no início de agosto e os servidores reivindicam a inclusão de reajustes salariais na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, e no orçamento também desse ano, de 2025, cujos projetos estão tramitando no Congresso. Mais um dia de lição de insegurança jurídica em terras tupiniquins. Eu duvido você explicar isso para um gringo amigo seu. E para o desespero do educador financeiro que vos fala, no Brasil tem 26 mil contas do tipo poupança com mais de R$1 milhão depositados. Toda essa grana é 6% do total depositado na poupança. Sim, esse desesperado aqui na imagem é o próprio educador financeiro. Gente, como assim, né? Se o povo colocasse esse dinheiro, sei lá, na caixinha do Nubank, já ia render mais, né? No Tesouro Selic, inclusive, CDB 100% de bancão. Aliás, dá para ir além, né? R$1 milhão, não, salvo se você não tem um custo mensal de 100 mil, não deveria nem ser reserva de emergência, 1 milhão, né? Se você gastar mais que isso, parabéns para você. Se o cara é conservador, dá para ir, por exemplo, de Tesouro IPCA, mas quem tem grana assim poderia muito bem assumir um risco ali calculado, investindo pelo menos um pouquinho em fundos imobiliários, ações, né? Ou será que para essas pessoas é tão fácil ganhar dinheiro que elas não estão nem ligando para a rentabilidade do investimento e deixar o bichinho lá frequentemente perdendo para a inflação? O que você acha, hein? Que explica isso? Ontem, o Lula recebeu um prêmio por atuar no combate à fome pelo Brasil. Essa premiação aí faz parte da iniciativa Goalkeepers, que é uma fundação organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Ele discursou e também foi até aplaudido de pé. A questão é que ele acabou meio pegando pesado com os bilionários ali. Pegou pesado até com o Bill Gates. Ele disse que o problema do mundo não é a falta de dinheiro. O problema é que tem no planeta Terra 5 mega empresários que têm mais dinheiro do que 10 países. O próprio Bill incluído. Incluído aqui na parada. Que é o ruim e velho discurso de que os bilionários são culpados pela fome do mundo, que eles estão roubando o dinheiro dos pobres. Como se tivesse uma impressora de dinheiro mundial e os bilionários vão lá e pegam tudo para eles. Né? Bilionário não cria riqueza não, imagina, né? Não paga imposto, não gera emprego, imagina, né? De acordo com o Lula, não é possível uma pessoa ter mais dinheiro do que o Reino Unido ou que o Brasil. Mas depois, embora tenha dito que a criação da fundação Bill and Melinda Gates tenha sido louvável, não é isso que vai acabar com a fome no mundo, mas sim os governos mundiais. Que coisa linda, cara. E arrematou dizendo que quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão e que não conseguiram inventar uma Microsoft. A plateia riu. O Bill Gates, idem. Eu diria que basta que o governo saia da frente, já seria uma bela de uma ajuda para que os pobres fiquem menos pobres. E agora, esse momento é aquele em que o Bruno fala aquela palavra linda de aquecer os nossos coraçõezinhos, para você escrever aqui embaixo para provar que você chegou até aqui no vídeo, que você aprova o nosso conteúdo. Qual seria essa palavra, Bruno? Muito bem, ele disse dobrou a meta. Pode ser? Dobrou a meta. Escreve aqui, vamos dobrar a meta, sei lá, de 1 milhão de inscritos. Quem sabe chegar a 2? Nunca dobrou essa meta. Nunca dobrou. E a gente pode dobrar a meta aqui de likes? Aí sim, hein? Valeu, tudo de bom? Boa noite.